Ok, boa noite a todos. Hoje é dia 16 de maio de 2022, e a gente vai iniciar, então, a troca dos relatos da Procim dessa noite. Eu vou pedir primeiramente para a Zaide, que entrou em primeiro lugar. Você quer fazer seu relato, Zaide? Boa noite. Boa noite, tudo bem? Tudo bom? Tudo bem. Eu iniciei com EV, a exteriorização das energias, me dirigi ao aproximário, conectei com todos os aproximadores. Foi tudo bem. No arco voltaico eu não participei, porque o Toninho teve que voltar na loja e não pôde participar, e eu não tinha com quem trocar o arco voltaico. Mas aí eu mentalizei meu filho, que está doente, meio adoentado, e fiz para ele. E correu tudo bem. E no Pilar se formou rápido, o aproximário estava lotado de consciex para serem assistida e coloquei os pedidos para receber energia. Na fase 4, eu acho que eu apaguei, porque eu ouvi só a primeira e não ouvi o restante. E no bolsão, novamente, eu dei umas apagadas, mas mesmo assim coloquei a minha oficina para assistência, os quadrantes, né? Meu quadrante que é a Europa, e, enfim, coloquei todos para assistência e tive muita dor de estômago. Desde da tarde de hoje, eu não comi nada que pudesse ser feito mal, e aí na Procim também tive bastante dor de estômago, mas agora passou, estou bem. Eu acho que é algum reflexo de alguma coisa, e eu estou bem melhor, estou bem, e está tudo bem. Obrigada, boa semana a todos. Boa semana a todos, e Obrigada. tudo de bom. Obrigada. Muito obrigada, boa noite, Zaide. E agora eu vou pedir para o Walter. Você pode falar, Walter, por favor? Sim, boa noite a todos. Então, no início, na fase 1, é aquele sentimento, né, de gratidão, sentimento de satisfação, de bem-estar, por estar em contato com essas equipes extrafísicas que fazem esse tipo de assistência planetária e também grupal ou mesmo familiar e assim por diante. Então, na fase 1, foi tranquila a movimentação da energia, exteriorizei bastante também durante a fase 1, e no arco voltaico, recebendo da Virgínia, eu senti um aporte de energia muito fraterno também, que percorreu todo o meu alossoma, da cabeça aos pés. Me senti muito bem nessa condição de equilíbrio, de homeostase gerado pelo fluxo de energia que o amparador esterilizou através dela. Na minha esterilização, senti a presença do amparo, essa energia muito fraterna, e exteriorizei bastante energia que penetrou no coronário dela, penetrou no laringochakra e no cardiochakra. E me senti muito bem aplicando também. Já na fase 3, no pilar, eu percebi o pilar girando de uma maneira lenta, as consciências sendo assistidas, já sendo encaminhadas, e nas conexões, na primeira conexão, que foi a OFIEX grupal, já exteriorizando bastante energia para as consciências que estão sob tratamento nessa oficina extrafísica, e nas demais conexões eu me descoincidi bastante, e no bolsão também exteriorizei bastante, muita assistência, me pareceu assim assistência para umas consciências que participaram das cruzadas, coisa desse tipo. Então foi o tipo padrão de assistência para hoje no meu bolsão holopensênico interassistencial. Também exteriorizei bastante para a minha oficina, que é a América do Sul, e também para o meu quadrante, né? E a oficina que é da saúde e o quadrante América do Sul. Exteriorizei bastante energia, me senti muito bem, e com aquele sentimento também
de gratidão, de afeto, de carinho, de muita satisfação, de bem-estar, sabe? Aquela coisa de uma equipe extrafísica muito amiga, de você entra em contato de uma maneira assim muito fraterna. Então, a gente só tem a agradecer, eu estou muito bem e desejo a todos uma ótima semana e bons trabalhos aí assistenciais. Muito obrigado e boa noite aí, pessoal. Obrigada a você, Walter. Boa noite. Agora a gente vai pedir para a Tânia Bock, que entrou logo em seguida. Boa noite, Tânia. Tudo bem? Pode falar. Tânia Bock, você está aí? Bom, a Tânia... Oi, Virgínia, eu não estou conseguindo falar agora, me dá uns minutinhos. Tá bom, então depois eu Mas eu chamo, estou acompanhando. Tá bom. Tá, obrigada. A Silvana, então, boa noite, Sil, tudo bem? Pode falar? Oi, boa noite, pessoal. Posso sim. Na preparação, eu senti o campo assim bastante calmo, comecei a sentir um frio e me veio a imagem do meu irmão logo no início. Aplicando o arco voltaico na Márcia, eu senti a presença do amparador do meu lado esquerdo, né? A energia saía muito fria das minhas mãos e fluía, entrava pelo frontal dela, saía pelo nucal e de uma forma bem suave e agradável. Recebendo o arco dela, eu entrei num EV ali, comecei a expandir num balonamento, comecei a bocejar bastante, a energia entrava pelo meu frontal, eu sentia pressão pelos ouvidos e o meu laringochakra começou a pulsar bastante. Me deu uma diurese e eu tive que esperar acabar ali e sair correndo para ir no banheiro. Na fase 3, no campo energético, eu senti ele se formar muito lentamente, também entrei num balonamento e o campo se aqueceu bastante. Nas conexões, eu fui sentindo, assim, uma a uma, mas eu descoincidia bastante. O cardíaco pulsava muito e saía muita energia pelas minhas mãos, pelos meus braços, e eu via muitas luzes violeta. Eu não conseguia distinguir uma da outra, parecia uma coisa só para mim. Eu ia e voltava nessas descoincidências, né? No bolsão, eu entrei exteriorizando para o planeta, para a minha oficina, para o meu quadrante, né? E comecei a sentir sair impulsos, uma energia muito quente do meu umbilical chakra. E ele pulsava e saía daquela região ali bastante energia. Depois começou a sair pelo cardíaco também, e aí foi se expandindo para os outros chakras, e eu exteriorizava impulsos, né? Eu vi uma apresentação, tinha uma consciência feminina, ela estava num palco e atrás dela tinha um círculo branco e tinha alguma coisa escrita nesse círculo, eu não sei o que era. Ela falou assim, viu, eu vou te falar uma frase e você vai se lembrar dela ao acordar, mas eu não me lembrei. Eu acordei na hora, assim, sabe? Ela falou, acordei quando ela falou, você vai se lembrar, é isso, mas eu não consigo me lembrar, não. Então, eu terminei com uma sensação muito agradável, me sentindo muito bem, né? E uma sensação de gratidão muito grande de fazer parte do grupo. Muito obrigada a todos, uma boa semana e boa noite, viu? Obrigada, Cecil. Muito obrigada, boa noite. Gê quer falar? Gê, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Você está comandando hoje? É que o Carlos passou por uma cirurgia de dente e ele pediu para eu falar no lugar dele, ele vai falar só no fim, porque ele acho que está bem sensível ainda, né? Incomodado, tá certo. Então vamos lá. Fase 1, instalei o EV, já incluí os assistidos e senti a energia do campo estava bem agradável. Na fase 2,
recebendo da Cris, eu senti o nucal, depois o básico, como se alguém tivesse encostado um dedo no meu antebraço esquerdo. Aplicando, exteriorizei bastante energia, mas não tive percepções. Mas eu tive um pensamento de alguma coisa grande, escura, meio atrás de mim, talvez uma pantera, alguma coisa assim. Fase 3. Circulando energia, eu senti como se tivesse uma corrente de energia desde do básico até o planto chakra. A mesma sensação de eu estar dentro de um riacho e a água está correndo da direita para a esquerda. Na fase 4, as conexões, na verdade, entre o finalzinho da fase 5, virando de fase com o FIEX e durante o FIEX, eu senti bastante energia subindo pelos palmos chakras e braços até um ponto no pescoço, na região da tireoide. Na Central das Verdades, um cachorro sobre um gramado verde com um rato que estava no chão. E aí apareceram várias músicas sobre esse rato. Mas depois o rato levantou e as músicas saíram e ele saiu andando. Precisaria pedir aí a análise do Gotardo, que é ótimo nesse negócio de sonhos aí. O que significa isso aí, Gotardo? No Planetas Irmãos, um cachorro preto grande passou correndo por mim, num lugar, tipo um corredor, mas cheio de coisas, cheio de objetos, assim, como se fosse assim, para venda, assim. No bolsão, mioclonia no meu ombro direito, senti bastante energia no meu campo, uma energia boa. Mas para o final, comecei a sentir frio, da cintura para cima e nos plantos chakras. Tive até que colocar uma manta. E incluí os assistidos da noite. Mas é isso aí. Estou bem e uma ótima semana a todos aí. Um abraço. Obrigada, Gê. Ótima semana para você também. Por favor, a Vali pode falar, por favor? Boa noite, Vali. Tudo bem? Boa noite. Sempre um desafio esse computador aqui. Vamos lá. Boa noite a todos. Boa noite. Na preparação, o campo estava assistencial, estava bem tranquila. Instalei o EV e já pensei nos pedidos de assistência, para as conselhos. Na fase 2, ao aplicar na Isabela, eu senti minhas mãos pulsarem assim, intensamente, e as minhas mãos estavam assim, dando muito, e eu senti assim, muito amor e muita alegria em estar aplicando o ar com ela. E ao receber, eu senti um arrepio na minha cabeça, e depois espalhou-se assim para o corpo todo, e também uma calmia e um bem-estar. Na fase 3, eu descoincidi e não tive percepções. Quando ia entrar a fase 4, eu estava assim, atenta, só que o meu telefone tocou, ele ficou no modo de tocar, e aí acabou atrapalhando a gravação. Aí eu não consegui acompanhar, e aí eu fiquei exteriorizando energia, e aí, mais ou menos pelo horário, eu vi que já ia entrar para a fase 5, e aí eu continuei, assim, só exteriorizando energia, e exteriorizando, para o planeta. Acabou que me deu, assim, um desencontro, assim, por conta dessa ligação, eu acabei até me assustando e me tirou um pouquinho do eixo. Mas eu, como eu disse, continuei só exteriorizando energia
e não, aí eu não consegui, né, mais acompanhar. Foi isso, mas eu estou bem e agradeço a participação. Boa semana a todos. Obrigada, viu, Valê? Você pode, quando põe a gravação, eu faço assim, no meu celular, ele dá para você baixar assim, né? Aí tem um lugar que está escrito não perturbar. Aí você põe o não perturbar, só que tem que lembrar que depois, quando terminar, você tem que tirar ele. Quando você põe o não perturbar, você aumenta o volume e mesmo que alguém toque, não vai dar interferência. Só que quando termina a gravação, você tem que desligar o não perturbar, porque senão você não escuta mais ninguém ligando para você, né? Certo, é que realmente eu sempre deixo no silencioso, mas foi uma distração minha Tá. hoje. Foi assim um acidente, vamos dizer. Mas nada por acaso, então. Tá Tudo certo. bem, mas obrigada pela orientação. Imagina. A Cris pode falar, Cris, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, pessoal. Boa noite, Vi. Posso falar sim? Então, desde o começo eu tive frio, né? Não passei frio porque já fiquei bem quentinha, então deu tudo certo. Na primeira etapa, é engraçado, eu comecei a ver uns seres enlameados, assim, e depois também uma consciência, parecia um réptil, mas mais delicadinho, tipo uma salamandra, sabe? Eu acho que há alguns anos eu já vi algum ser assim, mas só que, em vez de ser aquela pele de réptil, parecia uma pele de escamas de peixe, sabe? Ou pelo menos aquele brilho que dá quando bate a luz nas escamas. Enfim, foi isso, passou muito rápido, e a fase 2 também foi, para mim, foi muito rápido. Então, ao exteriorizar para o G, eu percebi meu coração queimando e o campo estava com uma cor meio marsala, magenta, sei lá que cor é aquela lá. E depois é engraçado, eu fui observando que o campo foi ficando verde e aquela queimação no coração parou. Ao receber, eu percebia à direita, né, a entrada de um campo e me exteriorizando energias, né, para o fronto, para o local, mas eu reconheci também a energia do Roberto à frente, sabe? Às vezes que ele ficava ou atrás ou na frente antes de começar o ato voltaico, eu não ouvia, mas eu percebia a energia dele na minha frente. Na fase 3, eu sintonizei com todos, o pilar girou muito rápido, e aí foi engraçado, porque daí de repente ele inverteu o sentido, sabe? Eu deixei, não fiquei, às vezes eu fico forçando, não é assim, é diferente. Mas ele ficou, e aí comecei a observar que foram entrando os assistidos, né? Alguns, inclusive, da minha TENEPS também. E aí, quando essas pessoas pararam de entrar, ele voltou no sentido normal. Achei diferente, assim, para mim, pelo menos. E também tinha uma mistura de cores também, rosa, lilás, violeta, essa cor aí que eu não sei se é marsala, vinho, magenta, sei lá, estava uma mistura dessas cores. E também em algum momento no pilar eu vi um ser, mas não tinha uma forma estranha, sei lá, e parecia que ele estava dentro de uma bolha e que nessa bolha tinha água, mas ele não tinha, sei lá, parecia um molusco, não sei, não era uma coisa, era bem diferente. Na fase 4, o que me chamou a atenção foi na UFIEX, eu me vi no ambulatório, mas é engraçado que eu sabia que tinha a consciência nesse laboratório, nesse ambulatório, mas eu não via ninguém, mas eu sabia que tinha, mas eu não via. E no evoluciólogo, um pai, eu acho que esse pai estava dessomado, explicando para uma filhinha de uns 8 anos, mais ou menos, que também deveria estar dessomada, sobre essa questão de morte, alguma coisa assim. Só que me fugiu, porque eu precisei sair correndo uma diurese também, enlouquecida. Na fase 5, eu lembro de ter ouvido o comando para a fase,
daí eu dei uma apagada. Eu lembro, assim, de várias pessoas, de conversas, mas também eu estou com um problema no encanamento do teto e começou a fazer um barulho, que eu acordei, assim, daí eu perdi a experiência, sabe? Aí eu fiquei exteriorizando energias, eu percebi hoje, assim, a fase 3 e a fase 4, para mim, demoraram muito, ao contrário do que as duas primeiras fases. A energia hoje, para mim, ela estava tão densa, mas tão densa que é quase assim, dá para pegar, sabe? A sensação tátil mesmo de energia. Eu estou bem, acabou, eu também precisei sair correndo para o banheiro de novo, não sei por quê, não bebi um monte de água antes da Procine, não sei. Mas é isso, estou bem, feliz de estar de volta, né? Semana passada eu faltei. É isso, pessoal. Muito obrigada, ótima semana. Obrigada a você, Cris. Ótima semana para você Virginia, também. posso falar um pouquinho? Pode. Então, ela falou do Roberto, eu não conheço o Roberto, mas aquele toque no braço, em algum momento depois eu pensei na hipótese do Roberto, não sei porque veio essa ideia. É isso. Legal. Obrigada, Gê. E a Márcia pode falar? Márcia, boa noite, tudo bem? Oi, boa noite. Hoje eu entrei aqui atrasada porque eu perdi a hora no final, apaguei, nunca tinha acontecido isso. E nunca voltei depois do horário, mas hoje aconteceu. Bom, hoje, antes de começar a Procin, eu fiz a retirada de ectoplasma e assim saiu muito ectoplasma, fiz a retirada manual, mas eu bocejei muito, lacrimejava, foi uma coisa incrível, assim, foi ótima antes de começar. Então, na fase 1, eu fiz o EV e eu senti o campo bem calmo, tranquilo. Na fase 2, primeiro a Silvana aplicando o arco voltaico em mim, eu senti ativar o chakra básico, o laríngeo, que normalmente são os chakras que eu não costumo sentir muita coisa. E aí depois o frontal, e depois eu senti como se fosse tudo expandindo para os outros chakras também. E me senti muito bem, aquela coisa foi me envolvendo, todo o meu holossoma foi ficando naquele estado agradável. Depois, eu aplicando o arco voltaico, eu senti bastante vibração nas mãos, né, nos palmochakras, um aquecimento nas mãos. E aí eu senti a Silvana toda envolta numa bolha de energia, e é como se fosse uma bolsa em volta dela, uma energia branca, e essa bolsa se mexia, eu via aquelas ondulações assim, e muita energia foi exteriorizada ali, durante o arco voltaico. Na fase 3, o pilar energético demorou um pouco para se formar, e eu exteriorizei bastante energia para assistência, né, nessa fase. E hoje foi aquele dia que eu senti bastante tranquilidade, sentia sempre como que o campo parado, eu conseguia parar tudo, parar de pensar e ficar naquele silêncio, aquela coisa bem tranquila. E na fase 3 eu senti bastante isso. Na fase 4, conexão, eu ouvi a chamada, né, para cada etapa, não tive nenhuma percepção especial, a não ser a central extrafísica da fraternidade, eu senti como uma argola em volta da minha cabeça, principalmente na testa, eu sentia um aparato, um objeto foi colocado na minha cabeça, e é como se tivesse uma argola, assim, circundando a cabeça, senti mais na testa. E planetas irmãos eu não ouvi chamar, voltei no evoluciólogo, senti de novo essa tranquilidade, esse silêncio.
serenosfera também só ouvi chamar. E na fase do bolsão, eu mentalizei a oficina, mentalizei o meu quadrante holopensênico, que é a Europa, mas sem nenhuma também percepção especial. E aí, quando eu comecei a exteriorizar geral, foi que eu apaguei. Apaguei e voltei, era 8h20 e pouco, quando eu voltei à consciência, mas estou muito bem. Agradeço a todos pela oportunidade e desejo ótima semana para todo mundo. Obrigada, Márcia. E a Tânia Bock pode falar agora? Boa noite. Agora consigo. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Desculpa mais cedo, não dava para eu falar, mas agora está tudo certo. Então, na fase 1, o EV foi fácil, estava tranquilo hoje, apesar de eu estar correndo até 1 minuto antes de começar, achei que o campo estava calmo, assim, e me acalmou. E depois, na fase 2, enviei energia para o Gotardo, né? E depois, recebendo, já comecei a cabecear. E na fase 3 e 4, eu senti o tempo normal, assim, sabe? Nem foi rápido, nem devagar em todas, mas eu estava muito descoincidida. Eu vi várias cenas, não conseguia anotar nada. E depois, quando começou a fase 5, de repente eu fiquei super lúcida, que para mim é muito, muito diferente. Eu sempre durmo, né? E fiquei lúcida a fase 5 inteirinha, não cabeceei. Mandei muita energia e no começo saía pela minha cabeça, pelo alto, assim, como se minha cabeça fosse uma ponta e a energia saísse num jato para cima, assim, né? E depois por tudo também. Mas no começo sentia muito assim pela cabeça, que também muito diferente, nunca aconteceu antes. E o fato de estar lúcida, assim, até fiquei pensando, nossa, será que aconteceu, né? E eu lembrei que a Márcia falou uma vez que ela recebeu a mensagem, né? Que a gente não tem que se esforçar muito, só ficar pensando, né? Que você doa energia, mas não precisa ficar se esforçando. E foi muito fácil, realmente, assim. Não sei, fiquei muito agradecida que aconteceu isso. Depois eu senti umas coceiras. Aí no final eu voltei 1 minuto antes, assim, desse negócio da energia, de repente acabou assim, e não fiquei com aquela sensação de que precisava fazer mais, que às vezes também eu durmo e depois eu volto, e daí quando eu volto, tá saindo um monte de energia, eu nem quero parar, nem consigo, assim. Então hoje foi tudo diferente, ao contrário. Foi muito bom, muito obrigada, pessoal, e até a próxima. Obrigada a você, Tânia. Boa semana. Bom, para mim, a preparação, antes eu tomei um banho, fiz uma chuveirada eletromagnética, o EV se instalou com muita facilidade, percebi que o meu campo já estava vibrando. No arco voltaico aplicando, o campo ficou ainda mais vibrando e eu percebi uma exteriorização muito intensa pelos palmos chakras. Recebendo no início, eu senti um pouco de dor nas costas, depois isso foi tudo se acalmando, e aí eu senti muita tranquilidade. O pilar, ele se formou rapidamente em velocidade, e depois, de repente, ele se desfez. E aí, ele foi se formar no aproximário da CIPEC, e lá eu visualizei todos os aproximadores, informação circular, e aí eu mentalizei os pedidos da Aprocim e também da TENEPS, do grupo da TENEPS da CIPEC, que eu coloquei ali no campo. Na OFIEX eu senti uma expansão enorme do meu energossoma. Na Central das Energias, eu percebi que eu entrei em balonamento e o campo ficou muito gelado. As outras eu não tive nenhuma outra percepção, fiquei muito desconhecida, dei umas apagadas. Na serenosfera, tudo ficou muito quieto de repente, e nessa eu realmente apaguei. Mas já voltei no início da chamada do bolsão. Estava com muito frio, meu energossoma vibrava inteiro, parecia que tinha um motorzinho na poltrona.
Fiz retirada do ectoplasma com as mãos, percebi que era necessário fazer isso, muito ectoplasma saiu, muita exteriorização, e aí me veio a informação que era para eu exteriorizar com as mãos, e assim eu fiquei até o final do bolsão. Mentalizei a minha oficina, o prefeito da cidade, os assessores, o presidente do nosso país, e pedi muita paz para o mundo. Terminei muito agradecida e muito bem. E agora eu vou pedir para o Carlos, você quer falar, Carlos? Aí, se você quiser assumir daqui, fica à vontade. Tá. Obrigado, Virginia. Boa noite a todos. Eu estou aqui um pouquinho convalescente, mas vai ficar tudo bem. Deixa eu ler o meu relato. Na fase 1, eu pensei em cada aproximador, né? Eu senti o campo se formando, estava muita paz. E na fase 2 eu estava sem dupla, exteriorizei energia com vontade, com foco, já estava descoincidindo. No segundo momento, eu absorvi muita energia. No pilar, o pilar gerava fortemente, muita intensidade, daí eu vi vários homens negros, eles sorrindo, se divertindo, vi mulheres negras ao longe, moças bonitas, e eu notei que eu estava numa festa, parecia que era de casamento, e tinha uma menina bem pequenininha, mas bem pequenininha mesmo, e ela olhava para cima e sorria para quem eu acho que era sua mãe, né? E ela sorria, mas a menina era tão pequena que no momento que eu olhava, eu recebi por intuição que ela não tinha nascido ainda, ela estava acompanhando a futura mãe, né? Ela era a consciência que andava do lado da mãe ali, né? Aí eu vi uma mulher negra muito bonita, ela me olhava e tal, e na fase 4, de todas as centrais, a primeira da OFX, eu estava bem focado, bem lúcido ainda, aí, então eu estava numa sala grande, não lembro bem os detalhes, mas eu vi a Thalma. Aí ela levantou o braço assim e ela falou para o Newton, espera um pouco, ainda não começou. Aí ele levantou a mão, né? Aí o Newton entrava no ambiente e eu só vi até aí as demais fases, eu ouvi até os planetas irmãos, muito desconhecido, muita exteriorização de energia. Acordei no bolsão já perto do final, né? Antes do comando para desassimilar, né? E eu fiz esse implante hoje aqui embaixo, e durante a procedura não senti nada, tá, tudo ok. Quando eu saí, que eu movi o maxilar, que doeu daquela sensação ruim, aí eu pedi para Virginia dirigir, e vou pedir para continuar agora, porque está muito sensível aqui. Eu estou muito bem, estou me sentindo bem, está tudo ok, tá? Um abraço a todos. Obrigada aí, Carlos. E estimas melhores aí rapidinho para você. Então, pessoal, hoje, pelo menos na minha percepção, foi que na Aprocin houve uma exteriorização, um trabalho muito grande de ectoplasmia, né? Com percepção de campo muito frio, as pessoas precisando esvaziar a bexiga várias vezes, retirada de ectoplasma com as mãos por necessidade. E então a minha percepção é que houve aí vamos dizer assim, uma potência maior com relação à exteriorização de ectoplasma pelos aproximadores. Alguém quer colocar mais alguma coisa? Alguém percebeu alguma coisa diferente além disso? Assim como a Cris, eu vi alguém falando de ressoma. Porque ressoma de fulano, mas aí eu perdi o começo e o meio. Mas eu vi a mesma história ali, alguém falando de ressoma e tal. Legal. Mais alguém? Não? Bom, então, a gente vai encerrando. Antes de encerrar, a gente só lembra todo mundo que quinta-feira a gente entra na aula 3 do módulo 2, que é sobre desassédio. É um assunto bem interessante, as aulas estão evoluindo de uma maneira bem bacana,
E nessa quinta-feira, então, quem vai dar a aula será a Cris. Você quer falar alguma coisa, Cris? A gente continua o curso, né? É um curso que realmente está muito bacana, ele traz bastante informação e a gente continua a passar essas informações aí. Então, algumas estratégias que a gente pode usar aí para melhorar toda essa questão nossa do autodesassédio, né? É isso. Vejo vocês O assunto é super importante, porque é a nossa problemática aí, né? A problemática da humanidade. Então, a gente tem a oportunidade de aprender mais, de conversar mais, de se aprofundar mais sobre esse assunto, que é extremamente importante para a nossa própria evolução e para ajudar também os que estão junto da gente. Então, é isso daí, gente. A gente agradece a participação de vocês e se encontra aí na quinta-feira. Um beijo bem grande. Boa noite a todos. Boa noite.